vamos agradecer pelo convite, ao mesmo tempo que pedimos essa espiritualidade amiga que possa nos sustentar, nos iluminar, nos incluir na tarefa que nós nos propomos a fazer na manhã de hoje, né? Bem, algum tempo atrás, eu acredito que todos devem recordar disso com muita facilidade, eu também acabei sendo vítima, por assim dizer, das fortes chuvas que atingiram a nossa cidade, todo o nosso estado, né? Todos devem lembrar daquele período que as chuvas estavam chegando sem qualquer tipo de aviso, e eram chuvas torrenciais, e onde quer que nós estivéssemos, na maior parte do tempo, nós acabávamos ficando isolados, né? Em razão da quantidade de chuva que nos cercava. E numa dessas oportunidades, eu trabalho ali no centro, né? Naquela região ali do centro da cidade. Eu havia saído para almoçar e quando eu estava retornando do almoço, caiu uma dessas chuvas torrenciais. E acabou que eu tive que me isolar dentro de uma das lojas que ali estavam, porque não havia a menor possibilidade de retornar ao trabalho naquela hora, né? E junto comigo estavam várias outras pessoas que estavam na mesma condição, né? Ali ilhados, né? Esperando a água baixar para poder retornar aos seus trabalhos, ou enfim, qualquer outra atividade, né? O que eu achei interessante nessa oportunidade, entretanto, é que havia um rapaz e uma moça nessa mesma loja onde eu estava, bem à minha frente, que na mesma oportunidade estavam contando episódios engraçados, situações que eles estavam vivendo em suas vidas, que contribuiu muito para que aquela situação fosse amenizada, né? Porque geralmente a gente fica numa angústia muito grande, né? Não sabemos se vamos conseguir sair daqui, se vamos conseguir retornar para o nosso trabalho e tudo mais. E em determinado momento, depois que as brincadeiras entre os dois eram jovens, dois jovens, assim, né? Não deviam ter mais do que 25 anos cada um, né? Em determinado momento a conversa ficou um pouco mais séria e eles começaram a falar um pouquinho mais sobre a felicidade. E aí, neste momento, uma delas, ela, né, a moça, fez um comentário que eu achei tão interessante que eu até tomei a liberdade de anotar. O comentário dela foi o seguinte: a minha vida está quase perfeitamente feliz. Quase perfeitamente feliz. Só me falta um namorado. E ela estava falando sério. Ela estava falando realmente sério. Quase perfeitamente feliz, só me falta um namorado. E o rapaz, que estava na companhia dela, não deixou por menos e também respondeu: comigo não é diferente. Minha vida não está perfeitamente feliz porque eu estou com uns quilos a mais. Eu confesso a vocês que não foram bem estas as palavras que ele utilizou. Ele fez referência a uma barriga e aí surgiu uma sintonia, porque é um assunto que muito me interessa, mas a gente deixa isso para outro fórum, né? O fato é que estes dois comentários me chamaram muita atenção. Minha vida está quase perfeitamente feliz, só me falta um namorado. E o rapaz: eu também estou infeliz, porque tenho alguns quilos a mais. Quando eu ouvi esses dois comentários, a pergunta que me veio na mente foi a seguinte: onde nós estamos projetando a nossa felicidade? No que nós estamos colocando a nossa felicidade? Será que nisso? Será que tão somente nisso? Porque esses são os comentários comuns que convencionalmente a gente ouve quando se propõe a falar um pouquinho mais sobre o tema. É sabido também que todos nós temos necessidades físicas, as chamadas necessidades biológicas, necessidade de alimentação, necessidade de sono. Todos nós a conhecemos muito bem. Mas nós também temos necessidades sentimentais, nós também temos necessidades emocionais e nós também temos necessidades espirituais. E assim como nas nossas necessidades biológicas nós não conseguimos, em uma única refeição, por exemplo, garantir que nós fiquemos uma semana inteira sem precisar de alimentos,
com as nossas necessidades emocionais, com as nossas necessidades espirituais também não é diferente. Ou seja, essas necessidades precisam ser alimentadas frequentemente. Nós precisamos alimentar nossas necessidades emocionais e espirituais frequentemente. Até aí tudo bem. O problema se instaura, entretanto, quando nós vamos buscar, para dar conta dessas necessidades emocionais e também espirituais, quando nós vamos buscar fechar esse vazio que muitas vezes nós sentimos quando essas necessidades não são atendidas, quando nós vamos buscar para fechar esse vazio algo material, quando nós imaginamos que este algo material vai dar conta de nossas necessidades emocionais e de nossas necessidades espirituais. Por isso que não é à toa que nós ouvimos: vou ser feliz quando finalmente conseguir comprar uma casa. Vou ser feliz quando ganhar na Mega Sena. Não ouvimos isso com frequência? E quando nós ouvimos afirmativas como essa, eu volto a me perguntar: no que nós estamos projetando, colocando nossa felicidade? Vale a pena nós pensarmos um pouquinho sobre isso. Há algum tempo atrás, eu tive a oportunidade de acompanhar pela internet um vídeo que eu vi lá no YouTube, que eu achei bastante interessante. O nome do vídeo é A Surpreendente Ciência da Felicidade. Esse vídeo lhe traz uma informação que é super interessante para nós. Alguns cientistas lá dos Estados Unidos, da Universidade de Harvard, que inclusive se propõem a estudar a felicidade como ciência, elaboraram um estudo com 2 grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas eram pessoas que haviam sido agraciadas pela sorte, haviam ganhado uma quantia significativa de dinheiro pela loteria, no cassino, qualquer uma dessas formas. O segundo grupo de pessoas havia sido vítima de algum tipo de tragédia, de algum tipo de acidente, onde no acidente haviam perdido um membro do seu corpo. Uma mão, um braço, uma perna. Para esses 2 grupos, os cientistas colocaram as mesmas perguntas e as mesmas situações para tentar identificar nos 2 os diferentes níveis de felicidade. Não é preciso pensar muito para chegar à conclusão que o primeiro grupo apresentou maiores níveis de felicidade, porque havia sido agraciado pela sorte. O interessante, entretanto, é que este mesmo estudo foi feito novamente 5 anos depois, com as mesmas pessoas. E o resultado foi totalmente surpreendente, porque aquelas pessoas que haviam sido vítimas de algum tipo de acidente, então perdido parte do seu corpo, 5 anos depois, apresentaram níveis de equivalentes de felicidade. Níveis equivalentes de felicidades ao primeiro grupo. Ou seja, passados 5 anos, aquelas pessoas que haviam sofrido algum tipo de acidente encontraram meios, encontraram formas nas suas próprias vidas de encontrar uma felicidade equivalente ao do primeiro grupo. E esse segundo grupo não ganhou na loteria. Encontrou em suas próprias vidas caminhos que foram capazes de conduzi-los a um nível de felicidade equivalente ao do primeiro grupo. Lá nos Estados Unidos também existe um cientista chamado Dan Gilbert, que tem um livro, inclusive, publicado, chamado Tropeçando na Felicidade. Nesse livro ele vem nos trazer 2 premissas a respeito do tema felicidade que nos são bem interessantes para a manhã de hoje. A primeira delas diz que nós, seres humanos, temos uma tendência a superestimar aquilo que nós não temos e subestimar aquilo que já possuímos.
Na verdade, é a ciência nos apresentando aquilo que nós conhecemos muito bem. Afinal de contas, o do vizinho sempre é melhor, não é? Apesar de nós possuirmos, muitas vezes, saúde, inteligência, para dar conta das provas e dificuldades que a vida nos impõe, muitas vezes nós acabamos olhando para o vizinho e imaginando que o que ele tem é muito melhor do que tudo aquilo que eu já possuo. E isso que a ciência vem nos apresentar neste livro não é diferente do que a espiritualidade vem nos dizer, por exemplo, quando o Espírito Adolfo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vem nos esclarecer que não vos queixais, agradecei a Deus por vossa simpatia, pelo vosso amor, pelo vosso dinheiro, pois há muitos ao seu redor que ainda estão envoltos na dor e no sofrimento. E aqui novamente nós nos perguntamos, onde estamos direcionando ou projetando a nossa felicidade? No que estamos depositando a nossa felicidade? A segunda premissa que esse cientista vem nos apresentar é que a nossa felicidade tende a conquistar níveis estáveis, determinados, tá? De felicidade, desde que direcionados para necessidades específicas, as quais ele, no livro, esclarece que são as necessidades emocionais e sentimentais. E quando nós aprofundamos os estudos acerca da doutrina espírita, sabemos que, em essência, ele fala das necessidades do espírito, pois é o espírito que sente, é o espírito que sofre, é o espírito que se alegra. Então, portanto, o que a ciência faz neste caminho é comprovar que quando estas necessidades, as necessidades espirituais são atendidas, é possível encontrar níveis estáveis de felicidade. Bem, essas informações iniciais servem para nós pensarmos um pouquinho mais no tema da manhã de hoje, que é a felicidade. Este tema ele é amplamente discutido e analisado nos livros da codificação e também em referências complementares da doutrina espírita, mas na manhã de hoje o referencial que nós vamos utilizar está lá no Céu e Inferno, na primeira parte, no capítulo 3, no item 12, que tem que falar da felicidade dos bons espíritos. E para falar desse tema, nós elaboramos um pequeno roteiro que é basicamente dividido em duas partes. Na primeira parte, nós vamos falar um pouquinho da felicidade e daquele conceito de felicidade que convencionalmente nós conhecemos. Aquele conceito do dia a dia. Para podermos comparar esse conceito com aquilo que a doutrina espírita nos apresenta acerca do tema. Num segundo momento, nós vamos nos propor a pensar um pouquinho sobre esta pergunta: existe receita para a felicidade? Se existir, eu quero saber qual é, não é? E se não existir, eu gostaria de saber pelo menos uma forma de deixar a minha vida um pouquinho mais feliz. Este não é o desejo de todos nós? Todos nós, imensamente e profundamente desejamos isso. A felicidade plena, a felicidade diária, a felicidade em completude. Então vamos iniciar a nossa trajetória falando um pouquinho da felicidade no conceito tradicional, aquele que convencionalmente a gente conhece. E aí nós vamos buscar lá no dicionário de língua portuguesa este conceito de felicidade, porque ele nos é particularmente interessante. No dicionário de língua portuguesa, ele é conceituado, a felicidade é conceituada como sendo um estado durável de plenitude. Estado durável de satisfação e equilíbrio físico e psíquico, em que o sofrimento e a inquietude são transformados em emoções ou sentimentos que vão desde o contentamento até a alegria intensa ou júbilo. E é interessante
interessante nós pensarmos que a felicidade é definida como um estado durável, não é? Eu tomei a liberdade, quando eu estava elaborando os estudos sobre esse tema, de fazer uma pesquisa rápida via WhatsApp. Eu separei lá uns 20 amigos, mais ou menos, e mandei para eles uma mensagem perguntando: o que você entende como sendo a felicidade? Pesquisa de campo, né? Vamos ver o que surge daí, né? E pedi que essas pessoas também compartilhassem comigo um momento de felicidade, um momento especial de felicidade. Eu confesso a vocês que num primeiro momento eu fiquei um pouco decepcionado, porque a maioria das respostas era de que a felicidade não existe. Mas depois, lendo um pouquinho melhor as mensagens, eu acabei entendendo as circunstâncias e compreendendo que o que essas pessoas queriam me dizer é que a felicidade plena e permanente não existe. O que existe são momentos de felicidade. Isso parece bastante razoável, não é? Parece algo que nós conhecemos muito bem, não é? E eles ainda complementam dizendo que esses momentos de felicidade acontecem quando, por exemplo, nós temos sonhos realizados, objetivos alcançados, percebemos, sentimos ou retribuímos o amor. Parece bastante coerente, não é? Mas existe aí um problema. Se nós estamos falando de momentos de felicidade, que na verdade o que nós conhecemos muito bem são momentos de felicidade, isso não bate com o conceito de felicidade que nós encontramos no dicionário. Afinal de contas, a felicidade no dicionário é identificada como sendo um estado durável, permanente. E não é o que nós vivemos no nosso dia a dia. Aí o dicionário de língua portuguesa veio nos ajudar novamente para nos dizer que aquilo que convencionalmente nós vivemos tem outro nome. É a alegria. Que no dicionário é definida como sendo um sentimento momentâneo de contentamento, de prazer de viver, de júbilo e de satisfação. E quando eu lembro desses momentos de alegria, eu também recordo com saudade a minha querida avó, já desencarnada, que me deixou lições preciosas, né? Em uma determinada oportunidade, ela me pegou folheando um álbum de fotografias. Álbum, né? Os mais jovens, né? Hoje tudo é no celular, né? Não tem mais álbum de fotografia. Eu sinto falta, né? Sinto falta do álbum de fotografia. Tudo bem que ele ocupava muito espaço, né? Mas eu sinto falta daqueles álbuns de fotografia. Ela então me pegou folheando um desses álbuns de fotografia e sentou ao meu lado e perguntou para mim: meu filho, o que você está vendo nessas fotos? E eu então respondi: eu estou vendo muitos momentos de alegria. E ela então respondeu para mim assim, né? Sim, meu filho, só não esqueça, entretanto, que entre um e outro momento de alegria que nós vemos nessas fotos, passaram-se muitos momentos de dor e sofrimento que não estão registrados aqui nesse álbum de fotografia. Afinal de contas, ninguém tem o costume de ficar registrando dor e sofrimento, né? No álbum de fotografia. Portanto, se na sua vida você estiver vivenciando um desses momentos que você acha que vale a pena registrar, não se esqueça de reconhecer, aproveitar e agradecer. E é de fato o que nós vivemos. Momentos de alegria. E a importância de nos reconhecermos nestes momentos de alegria, de aproveitarmos e de agradecermos pela presença deles em nossas vidas. É importante, entretanto, nós fazermos essa diferença entre a alegria e a felicidade. E por quê? Porque muitas vezes, quando nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 5, item 12, e vemos que o título do item é que a felicidade não é deste mundo, a gente entra em parafuso, né? Fala: meu Deus, estamos todos nós condenados ao sofrimento? Quando nós entendemos a diferença, nós percebemos que a felicidade que os Espíritos aqui se referem é aquele estado durável, é aquele estado permanente de contentamento. Não
de nossos momentos de alegria, que são esses que nós conhecemos. E saber dessa diferença é importante por dois motivos. O primeiro deles, para saber que nós todos temos plenas condições de trazer para nossas vidas mais e melhores momentos de alegria, desde que saibamos onde e para quando direcionamos nossas intenções e desejos. E o segundo item, que essa felicidade plena, permanente, a qual os Espíritos se referem, também está ao nosso alcance. Talvez não esteja ao nosso alcance agora, em razão do nosso momento espiritual, mas certamente está ao nosso alcance em algum momento do futuro. E que também é permitido para todos nós, e depende essencialmente de nossas escolhas, que nós cheguemos a conquistar este nível de felicidade. É importante, portanto, termos consciência disso, pensando um pouquinho mais de onde estamos projetando a nossa alegria e também do reconhecimento de quais são efetivamente nossas necessidades reais. Porque muitas vezes essa confusão é muito comum. Nós colocamos em nossas vidas necessidades que não são efetivamente essenciais, mas entendemos como tal. Não posso viver sem celular. Será? Não posso viver sem ter uma roupa nova. Será? Pensemos um pouco. Será? Será que efetivamente essa é uma necessidade real? Será que essa necessidade, será que o atendimento dessa necessidade vai preencher aquele vazio existencial que muitas vezes eu sinto, que trata-se de uma necessidade espiritual e que não encontro preenchimento senão na consolação que eu encontro dentro de uma casa espírita, num atendimento fraterno, num abraço amigo, num conselho de um familiar? Será? Será que eventualmente nós não podemos estar direcionando a busca de nossa alegria e quiçá felicidade no futuro em necessidades fúteis, pueris? Bem, vamos ver o que a doutrina espírita nos fala a respeito desta felicidade também. Nós temos várias questões no Livro dos Espíritos a respeito desse tema. A 113, por exemplo, que vem nos falar da escala espírita e dos espíritos de primeira classe, é uma delas. E ela vem nos esclarecer que esses espíritos gozam de uma inalterada felicidade, pois realizam a vida eterna no seio de Deus. Aqui, entretanto, tem uma informação que nos é muito importante, porque ela nos esclarece que esses espíritos que gozam deste nível de felicidade já se despojaram de todas as impurezas da matéria, nos revelando, portanto, que se temos o interesse de conquistar aquela felicidade inalterada, aquele estado de plenitude, nós precisamos nos despojar das impurezas da matéria. Na mesma linha de raciocínio, a 967, que vem falar da felicidade dos bons espíritos, e também lá no Céu e Inferno, no capítulo 3, as mesmas informações básicas nós encontramos. Existem duas questões, entretanto, do Livro dos Espíritos que vale a pena a gente detalhar um pouquinho mais. A 920 e a 614. Na 920, Kardec pergunta para os Espíritos se é possível para nós vivermos a felicidade total aqui na Terra. E os Espíritos respondem que não nos é possível a felicidade total. E voltamos a lembrar, felicidade é aquele estado pleno, inalterável. Não nos é possível essa felicidade plena em razão da nossa condição espiritual, mas que é perfeitamente possível para cada um de nós diminuirmos
os sofrimentos que vivenciamos em nossa vida e por esta forma, por este caminho, encontrar mais e melhores momentos de alegria. E como nós podemos fazer isso? Aí que entra a questão 614, a primeira questão da terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais, que vem nos revelar que a lei natural ou lei divina é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e o homem só é infeliz quando dela se afasta. As leis morais, a terceira parte do Livro dos Espíritos, deram origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. Foram a sua base de constituição. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo nós encontramos na sua introdução a informação de que neste livro, muito mais do que um conjunto de informações, nós temos aqui um guia de conduta que dá conta de todas as situações de nossa vida pública e privada. Guia de conduta. Quem é pai sabe muito bem disso, quem é pai, quem é mãe sabe muito bem disso. Muitas vezes a gente nos faz essa pergunta: podia vir um filho com manual de instruções, né? Não tem fórmula pronta. Mas aí vem a espiritualidade para nos orientar e dizer que em nossas vidas, para alcançarmos aquele que é o nosso objetivo principal, da maior parte de todos nós, que é a felicidade, existe sim um guia de conduta. E ele aqui está. E o que são as leis morais? Nada mais do que um conjunto de deveres para com Deus, para com o próximo, para comigo mesmo. Portanto, o que temos aqui diante de nós é a orientação, é o caminho que nos indica o que precisamos fazer no nosso dia a dia, em nossas vidas, para conquistarmos um pouco mais e melhores momentos de alegria e buscarmos por essa via também um caminho para a felicidade inalterável. Bom, geralmente nesse momento é aquele que algumas pessoas lembram dos caracteres do homem de bem. Alguns de vocês conhecem essa passagem do Livro dos Espíritos e também do Evangelho segundo o Espiritismo? Nessa passagem, os Espíritos descrevem quais são as características do homem de bem. E quando nós lemos esse trecho, algumas vezes nós ficamos um pouco decepcionados. Porque nós vemos tantas características e nós estamos tão distantes de alcançá-las. E quando nós chegamos no final, nós ainda temos a decepção de ler que ali não estão listadas todas as características. Gente, não consigo nem a primeira, nem a segunda, e aqui não estão todas. É isso mesmo? É isso mesmo. Entretanto, nesse momento, é aquele em que a maioria das pessoas diz assim: se essa missão, se essa responsabilidade de dar conta dos meus deveres para com Deus, para com o próximo, para comigo mesmo, se ela é tão difícil quando eu leio os caracteres do homem de Deus, será que não é possível tentar alguma coisa mais fácil? Será que não tem um jeitinho, né? Como jeitinho brasileiro? Será que não tem uma forma da gente conseguir dar um jeito nisso e ser um pouquinho mais feliz aí? Tem. Nada que não seja diferente daquilo que nós já encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, mas tem. Vamos imaginar o seguinte, para nós pensarmos um pouquinho sobre esta questão específica. O relacionamento, o estabelecimento de um relacionamento. Tá? Vamos pensar em qual é a premissa básica, a condição básica para o estabelecimento de um relacionamento. É de ser amado. Não podemos pensar dessa forma? Quando nós estabelecemos um relacionamento, nós queremos ser amados, não é? Queremos dar amor, queremos ser amados. Essa é a condição básica. Entretanto,
Já pararam para pensar a quantidade de coisas a mais que a gente coloca nessa mesma panela? A necessidade básica é somente ser amado. Mas nós vamos colocando tantas outras coisas aqui dentro. A necessidade, por exemplo, de não ficar solteiro ou solteira. Ah, não quero mais, não aguento, preciso, vou arrumar alguém de qualquer jeito. Não acontece isso em algumas circunstâncias? A necessidade, por exemplo, de agradar um determinado grupo social. A necessidade de não conviver com a solidão, que muitas vezes nós temos essa dificuldade. E em razão dessa dificuldade de lidar com a solidão, nós vamos colocando essa como sendo uma necessidade básica do estabelecimento do relacionamento. E vamos transferindo para o outro, e aí eu pergunto se eventualmente vocês já vivenciaram isso. Vamos transferindo para o outro a responsabilidade dele me fazer feliz. Terminei meu casamento porque ela não me faz mais feliz. Terminei meu namoro porque ele não me faz mais feliz. Como se essa responsabilidade fosse dele. A chave de nossos sentimentos é de nosso pertence. Ela está em nossas mãos e nós entregamos a quem desejamos por escolha própria. Nós escolhemos quem nós desejamos que nos deixe irritado. Nós escolhemos. Nós temos a opção de levantar de manhã, porque todos nós sabemos disso e conhecemos bem essa história, daquela pessoa que nos incomoda muito, entende? Seja no trabalho, em qualquer lugar. E essa, inclusive, é aquela hora que as pessoas pensam: ah, Sandro, você não conhece. Terrível, terrível. Mas se nós já conhecemos, se nós já sabemos qual é seu comportamento, já sabemos como ela vai reagir, nós temos plenas condições de nos prepararmos para lidarmos melhor com aquela situação, porque nós estamos permitindo que essa pessoa tire de nós a alegria. Nós estamos permitindo. Nós não precisamos fazer isso. Podemos nos preparar muito melhor para viver essa situação e assim conseguir conquistar mais e melhores momentos de alegria, galgar a felicidade quando desejamos, porque nós entregamos a chave de nossos sentimentos às pessoas conforme nós assim escolhemos. Existe uma premissa também, uma condição que é da área da administração, que é um princípio de Pareto, 80-20, que é muito utilizado em várias ciências, em vários lugares, que diz que basicamente somente 20% de tudo que acontece no seu dia a dia você consegue controlar. Os outros 80% não estão sob seu controle. Nós que vivemos no dia a dia sabemos que isso é uma verdade absoluta, né? E aí também está um foco que pode prejudicar nossos momentos de alegria, é ter consciência que a maior parte dos acontecimentos de nossa vida não estão sob nosso controle. Não precisamos, portanto, sofrer por isso. Temos que aprender a conviver com isso. Mas esses 20% que estão no nosso controle, e inclusive quando o autor nos refere que o segredo da felicidade é, portanto, o de saber conviver com aqueles 80% que não estão sob nosso controle. E ele dá um exemplo muito bom. Levanta de manhã, está atrasado, tem um compromisso super importante, você está com o dedinho na quina da cama. Esse é aquele momento que você enche a sua mente de pensamentos fraternos, né? Geralmente. Geralmente esse é aquele momento, né? E aí você vai tomar café, seu café da manhã, correndo porque você está atrasado e o copo de café cai em cima da sua perna, queima a sua perna. E aí nesse exemplo o que ele nos diz, o que o autor nos diz? Está em suas mãos escolher em transformar este dia em um dia péssimo ou em um bom dia. E de que maneira?
você deu com o dedinho na cama, você derramou o café lá na sua perna, mas quando você sai de casa, você não precisa chutar o seu cachorro por isso. Você não precisa brigar com a sua esposa, seus filhos, seu esposo. Você não precisa brigar com seus colegas de trabalho. Essa é uma escolha. Aconteceram fatos que não estão sob seu controle. Mas está sob seu controle direcionar a sua vida no restante do dia para garantir para você melhores momentos de alegria. Porque nós também sabemos, quanto mais sofremos por esses acontecimentos, não só os momentos de alegria nos deixam e vão embora, como também a nossa saúde é diretamente atingida. Não é? Vamos sofrendo, remoendo, isso vai se tornando ódio, rancor, e de repente, quando nós percebemos, um dia após o outro, só o que vivemos é raiva. Isso foi uma escolha. E assim como nós temos o potencial de escolher viver a raiva, nós também temos o potencial de escolher viver a alegria. E assim, quase sem perceber, nós já falamos um pouquinho do segundo item de nossa palestra, que era: existe receita para a felicidade? Eu arrisco dizer que sim, e está bem aqui. É fundamental que nós conhecemos, que nós tenhamos a oportunidade de conhecer, de estudar e, acima de tudo, de vivenciar as leis morais, os ensinamentos do Cristo, que muitas vezes nós fazemos questão de complicar as coisas, não é? E o Cristo nos colocou isso de maneira tão simples. Ame a Deus acima de todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Se conseguíssemos vivenciar isso em nossos dia a dia, não tenho dúvidas que os nossos dias seriam muito mais alegres e nossa felicidade chegaria muito mais cedo. Entretanto, nós vamos colocando junto com as nossas necessidades espirituais muitas outras necessidades fúteis que nós imaginamos que são essenciais e na verdade não são, porque por trás delas está o nosso orgulho, o nosso egoísmo, nossa vaidade de querer sempre ser o primeiro. E essa de querer sempre ser o primeiro eu acho muito interessante, porque muitas vezes quando nós lemos isso no Evangelho, né, o orgulho e o egoísmo são as chagas da humanidade, nós imaginamos: não, eu não sou orgulhoso, eu não sou egoísta. E eu lembro de uma simples conversa entre amigos, quando, por exemplo, a gente não aceita e tolera a opinião do outro e transforma isso em verdadeiros embates familiares. Relações são cortadas pela intolerância, pela nossa intolerância de aceitar que o outro tem o direito de ter uma opinião diferente da minha. E isto também contribui para que tenhamos menos momentos de alegria em nossas vidas. E isto também contribui para que tenhamos menos fotos naquele álbum. Bem, a espiritualidade vem nos trazer vários exemplos de que aqueles que se entregam ao atendimento das necessidades espirituais, a da tolerância, a do perdão, a do amor ao próximo, conquistam níveis de felicidade que para nós, nos dias de hoje, ainda são até desconhecidos. Como não lembrar do processo de desencarne do Dr. Bezerra de Menezes, que nos é narrado por Divaldo Franco no livro do Semeador de Estrelas, que desperta ao desencarnar com um suave toque de Celina, a mensageira de Maria, que o conduz até a janela
para que ele possa ver lá a multidão de espíritos que vieram recebê-lo em seu momento de desencarne, para agradecê-lo por uma vida toda de apoio e serviço ao próximo. E lá, Dr. Bezerra nos narra a felicidade que sentiu por poder vivenciar um momento como este. Como não lembrar do processo de desencarne de Chico Xavier, que também foi recebido por uma legião de espíritos? Como não lembrar? Como não lembrar da falta de entendimento e até das dúvidas de Saulo de Tarso antes de se tornar Paulo de Tarso? Quando não consegue compreender o olhar de Estevão na obra Paulo e Estevão de Emmanuel, que ali, diante da morte, de uma morte tão violenta, conseguia manter em seu olhar serenidade, tranquilidade e felicidade, uma felicidade que não foi compreendida por Saulo naquele momento. Esta é a felicidade que nos aguarda, a felicidade inalterável, a felicidade inabalada. Mas para chegarmos até ela, temos um caminho a seguir. Um caminho que nos indica, que nos convida a aumentar os momentos de alegria em nossas vidas, através, muitas vezes, de pequenos exercícios, de pequenas atividades, pois, acredito, todas as vezes, e digo isso a exemplo próprio, todas as vezes que eu tive a oportunidade de vencer uma discussão, seja no trabalho ou em casa, qualquer tipo de discussão, um bate-boca, eu alimentei, sem sombra de dúvida, o meu ego, mas massacrei ali uma grande oportunidade de usufruir mais um momento de alegria. A alegria da reconciliação, a alegria do perdão. Todas as vezes que me vinguei, e de vez em quando nós fazemos isso, né? Todas as vezes que me vinguei, saciei o desejo do meu orgulho, mas sufoquei pouco a pouco a oportunidade que Deus e essa espiritualidade amiga me ofereceu de conquistar mais um momento de alegria. Todas as vezes que virei as costas ao trabalho no bem, e acredito, quando nós falamos de trabalho no bem, este surge a todo instante em nossas vidas. Muitas vezes estamos caminhando na rua e um pedinte nos pede, um morador de rua nos pede uma esmola, um dinheiro. Pode ser que nós não tenhamos o dinheiro, mas nos é dada a oportunidade de direcionar para este irmão um olhar, um minuto de atenção. Na casa que eu frequento lá no Leblon, nós temos um trabalho de levar alimentos aos moradores de rua na noite e madrugada. Nós chamamos esse trabalho de quentinho. E a principal reclamação destes moradores de rua é de que eles são invisíveis. Porque nós passamos por eles e não nos vemos como pessoas, como indivíduos. E nos é dada a oportunidade de passar ali e darmos algo que muitas vezes é muito mais valioso que a esmola. Um minuto de nossa atenção, um olhar caridoso. Todas as vezes, portanto, que virei as costas ao trabalho no bem, saciei a vontade de minha preguiça, mas perdi ali também uma boa oportunidade de vivenciar mais um momento de alegria. A alegria que o trabalho no bem pode nos proporcionar. Pois acredito. Maiores e melhores momentos de alegria em nossas vidas e a felicidade que nós almejamos buscar lá no futuro, nós não encontraremos na compra do celular, na roupa nova,
certamente será pelo atendimento de nossas necessidades espirituais. É, portanto, o exercício do perdão, no esquecimento das ofensas, na prática do amor verdadeiro, no agradecimento sincero por tudo que nós temos. Minha filha vai completar 3 anos agora, no final do mês. Toda vez que ela vê uma folha cair da árvore, uma borboleta passar, ou uma formiguinha caminhar pelo chão, seus olhos brilham, ela sorri e aponta, espantada com este acontecimento da natureza, dizendo: olha, papai, a formiga, a folha. Muitas vezes nós olhamos para isso, pensamos que esta é uma alegria boba, infantil. Não é. Nós perdemos isso, né? Com o passar do tempo. A oportunidade de olhar para a natureza e perceber o quanto bela ela é e quanta alegria ela pode nos fornecer. Não é à toa que lá no céu e inferno que a espiritualidade vem nos dizer que a suprema felicidade consiste em satisfazer todo o esplendor da criação, coisa que nenhuma linguagem humana poderia contar e que nem a imaginação mais fecunda poderia conceber. O convite, portanto, é para que nós nos reconhecemos como espíritos imortais, que é o que efetivamente somos, para que desta forma passemos a dar mais atenção às nossas necessidades espirituais, para que dessa forma possamos atender com mais frequência e qualidade essas necessidades espirituais, porque este é o caminho para conquistarmos mais e melhores momentos de alegria e a felicidade inalterável lá no futuro. Sabemos que todos nós temos necessidades materiais, estamos encarnados, não podemos ignorá-las, não podemos deixar de dar conta de nossas responsabilidades no dia a dia. A espiritualidade nunca nos disse para abandonar isso. O que ela nos pergunta sempre é: o que você está priorizando na sua vida? O que está sendo prioritário? São somente suas necessidades materiais ou também suas necessidades espirituais? Pois aí está o caminho para alcançarmos aquilo que tanto desejamos. Nós estamos caminhando para o final do nosso encontro e eu queria compartilhar com vocês aqui uma poesia que eu espero que contribua para que nós possamos transformar esse breve momento que nós tivemos aqui juntos em mais um momento de alegria. Essa poesia ela se chama O Lema da Felicidade, é do Espírito Maria Dolores, psicografia de Chico Xavier. E a poesia diz assim: alma querida, escuta, quando a tribulação te agrave a luta, flagelando-te o ser, tanto quanto desejas elevar-te, recorda a lei de Deus em toda parte, e trabalhe e esqueça. Não te agrilhões as nuvens do passado, não te aflinjas pensando no que ainda há por vir. De esperança a brilhar no coração contente, renova-te e confia alegremente no privilégio de servir. Contempla nos caminhos em que pousas, no amálgama das vidas e das coisas, todos os elementos que te apoiam, do mundo conhecido ao mais além, guardo consigo apenas, a fim de que o progresso sobrenade aquilo que lhe dê continuidade no trabalho do bem. O astro do dia, ao refugir no tempo, quantas vezes terá visto sobre a terra povos e gerações, servos e reis, templos e tribunais, ordens e leis, nas aflorações da paz ou nas cinzas da guerra. Observa, porém, que o sol não fala de nada disso. E ainda, hoje e sempre,
a resguardar-nos, permanece em serviço. Assim também, alma querida e boa, não reclames, perdoa, não exijas, ama. Se aspiras a encontrar as alturas do bem, num anseio por mais luz que te mantém, auxilia e constrói algo mais que o dever, porquanto o lema da felicidade, sem que a dor nos deprima ou a queda nos desagrade, será sempre servir, trabalhar e esquecer. Obrigado. Vai sempre.